e ocultos são o que verdadeiramente a generosidade sabe descobrir, sem esperar que peçam assistência. Quem é essa mulher de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz de sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde, sem dúvida, é conhecida, pois que à entrada a saudam respeitosamente. Aonde ela vai? Sobe até a Mazarda, onde já vais uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refugia a alegria daqueles rostos emagrecidos, e que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz de que necessitam condimentos de meigas e consoladoras palavras que trazem que seus protegidos, que não são profissionais da mendigância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, enquanto lá permanece a mãe. Não consegue seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à boa senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio nem fome. Irão à escola agasalhadas e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repudiarão a ela. A boa dama cuida do material de que necessita. Dali vai ao hospital, levar ao pai algum conforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo que destina a seus protegidos, que todos lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhe pergunta qual a crença que professam, nem as suas opiniões, pois consideram como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Determinado seu giro, disse a si consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes é um nome que nada indica, mas é um anjo da consolação. À noite um concerto de bênçãos. Ele se elevará em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos os bendizeres. Pai amado, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos. Agradecemos a oportunidade bendita de estarmos aqui hoje juntos nesse momento de estudo, podendo conhecer um pouco mais sobre Ti. Podemos percorrer esse caminho de sermos espíritos melhores, de sermos familiares melhores. Pedimos, Pai, nos auxilie nessa caminhada. Não nos abandone. Fique conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Gente, olha, nada é por acaso, né? A gente está fazendo uma campanha aqui, justamente saiu essa passagem e tem tudo a ver. Não sei se vocês sabem, a presidente da casa, a Iraci, ela tem um filho que é pastor evangélico. E assim, ela falou que quando ele começou a querer se interessar por ir, ela falou, não, meu filho, acho que Deus está em todos os lugares, vai. E aí ele foi se encantando e acabou ficando na igreja evangélica e hoje em dia ele é pastor evangélico. E aí eles foram fazer uma gincana na igreja evangélica. E ele falou, então tá, então a gente vai postar uma foto do Dia das Mães e a foto que ganhar, a mãe vai poder ir na igreja do outro para poder falar um pouco sobre a sua religião. Aí o Marcelo postou essa foto com a Iraci no Facebook. E ele e mais um menino que é da igreja evangélica estão ali pau a pau. Aí a Iraci falou assim, eu quero ir lá, quero falar um pouco sobre o espiritismo para ele, falar que Deus é um só, né, que a gente está junto, que a gente recebe pessoas que vêm, que são evangélicas, né, para eles poderem entender um pouco da nossa religião. Então ela pediu para passar, vocês têm que entrar na página do Seja Barra, e aí tem que entrar no link no dele, Marcelo Niero, porque se tiver compartilhado não adianta, tem que ser no dele. Marcelo Niero, você tem que clicar na foto e curtir. Porque ela está doida para ir lá na igreja evangélica. Ela falou, gente, eu tenho que levar essa mensagem lá. Não, e muito legal, né? Assim, eu acho que é isso que a gente vem pregando aqui. Todas as religiões são válidas. A gente se encontra em uma, mas as pessoas, né? O importante, eu acho que tem muita coisa além dessa coisa, eu sou católico, eu sou judeu. E exatamente foi a passagem que fala. Não interessa que religião nós somos, interessa o quê? É o bem que a gente faz.
né? É o bem que a gente está fazendo. E o filho dela é um pastor maravilhoso, tem um trabalho muito legal. E assim, dela encarar isso dessa forma, né? De apoiar ele, e ele apoia ela. Quando foi o lançamento do CD, ele veio aqui apoiar a mãe no trabalho, né? Ele leva algumas coisas que ela ensina aqui, ele leva para a igreja, ela traz algumas coisas para cá. Eu acho que isso é muito legal. Então, a gincana é até hoje às 6 horas. Então, quem puder curtir, curtam. Depois eu vou trazer a notícia para vocês, se eles conseguiram ou não. Mas a gente, assim, eu peço para não esquecerem de curtir, tá? E depois eu conto como é que foi, tá? Marcelo Niera, entra na página do Seja Barra, e aí vocês vão ver o clique, tem que entrar no Facebook dele, do Marcelo. Vocês vão ver a foto dele com ela, que é a foto do Dia das Mães. Do outro rapaz, também ele botou uma foto, mas é a mãe batendo nele. Nossa foto tem mais a ver, mas assim, a cara da casa, né? Dessa alegria. Então, vamos lá. Pode começar aqui? Botar para mim? Deixa eu me apresentar, gente. Eu venho aqui todo sábado, invado a vida de vocês, pego o filho de vocês e um monte de gente não sabe quem eu sou. Meu nome é Henriette. Todo mundo aqui não me conhece por Henriette, todo mundo conhece Henri, porque Henriette é um nome muito grande. Então, assim, Henri, todo mundo perguntar Henri, sabe quem eu sou. Eu já trabalho na casa há algum tempo, eu sou psicóloga infantil, sou psicopedagoga. Trabalhei em escola há muito tempo. Eu digo que eu devo ter feito alguma coisa para as criancinhas na outra encarnação, porque eu trabalho com criança de domingo a domingo. Eu trabalho numa clínica de autismo alguns dias na semana, trabalho num consultório, outras, trabalho aqui sábado e domingo, então, assim, alguma coisa eu fiz, devo dever muito, né? E eu falo que eu trabalho com criança por opção, porque realmente eu gosto muito. Assim, eu sinto muita falta delas. Assim, tem uns que estão aqui com a gente desde muito pequeno, né? No domingo também a gente faz um trabalho com a comunidade, eu estava até conversando com a Dedê, que a gente tem crianças assim que estão aqui desde bebê e a gente vê a diferença dessas crianças na comunidade, estão com a gente desde bebê. Então, assim, é muito gratificante estar aqui. Todos os nossos trabalhadores aqui são trabalhadores voluntários, né? Então, assim, vêm porque realmente gostam e têm muito carinho, né, com as crianças. Eu acho isso muito legal, né? Então, quando vocês não vêm, assim, eles sentem falta das crianças, perguntam, né? Então, assim, é muito gratificante esse trabalho. As pessoas que fazem, refazem porque realmente gostam. Eu acho que esse é o diferencial do trabalho voluntário, né? Porque, às vezes, você vai em algum lugar que aquela pessoa está ali, está recebendo, faz por falta de opção, né? Não porque realmente goste. Então, assim, hoje o tema que a gente vai falar é... Passa para mim? Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí, antes assim, de eu começar a estudar, né, eu falava, pobre de espírito, coisa esquisita, né? Porque quando você encontra alguém que que não é muito legal, o que você fala? Pô, fulano é pobre de espírito, né? Para não falar espírito de porco, né? A gente fala assim, pobre de espírito, né? E eu achava assim, aquela coisa esquisita, né? Eu falava, pô, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Esquisito. E aí eu comecei a estudar, né? Eu falei, pô, deve ter alguma coisa nesse pobre de espírito. Passa para mim, Rafa. Vamos lá. Quase todas as parábolas de Jesus giram em torno do reino de Deus, né? Do reino dos céus. O reino de Deus, do homem, é o eu divino, da sua alma. Existe em todo homem, mas na maior parte existe um estado dormente, potencial, embrionário. Compete ao homem despertar, atualizar e desenvolver esse reino. Que quando a gente fala, passa para mim, Rafa, porque acho que na próxima tem falando. Porque, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, e bem-aventurados os pobres pelo espírito, porque deles é o reino do céu. Que reino do céu é esse que ele fala o tempo inteiro? A gente, quando fala de reino do céu, a gente pensa o quê? No lugar físico. Né? E a gente aprendeu assim, quando a gente, né, nas outras reencarnações nossas, que eu vou fazer alguma coisa porque eu quero meu lugarzinho no céu. Né? Eu vou ajudar aqui o pobre porque eu quero um pedaço no céu. E muitas religiões ainda falam disso, né? Falam daquela coisa assim, você vai pagar, né? Tem algumas que falam, você vai pagar o seu espaço, né? Você vai pagar o seu pedaço no céu. E a gente entende o pedaço do céu como uma coisa física, um lugar que a gente vai. E, na verdade, não é. É isso que essa passagem vem nos falar. Esse lugar é um lugar dentro de nós. Essa divindade está dentro de nós. Né? A gente tem que encontrar dentro de nós o reino dos céus. Né? E aí a gente vai falar mais o que? Pobre de espírito. Por que pobre de espírito?
Na verdade, o nosso vocabulário ele é muito pobre. Quando a gente fala pobre de espírito, a gente não fala uma pessoa pobre que né, que se desmereça, mas é uma pessoa pedindo. A gente fala assim, o Luiz Mário até fala muito para a gente, é como se fosse um mendigar, é o você aceitar, é o você receber. É nessa relação que está falando o pobre, né? É esse pobre que ele quer o que você dá, né? Esse capítulo fala muito de humildade, né? E como a gente tenta linkar todas as aulas aqui muito com o que a gente faz como pai, como mãe, quando eu li essa parábola, eu lembrei de uma coisa. A questão de como passar humildade para os nossos filhos. É difícil, né? Eu me lembro uma vez que a minha filha foi participar de um campeonato de ginástica olímpica. Aí ela tinha uma amiga que ela gostava muito, mas a menina era paraguaia, ia embora. Ela estava feliz que estava ali com a menina, mas a menina ia embora. Aí, quando tem na entrega das medalhas, ela ganhou em primeiro lugar. E aí a menina começou a chorar. Ela está lá no pódio com a medalha em primeiro lugar, a minha filha, né? Aí ela pegou, fez assim, tirou a medalha e correu para dar para mim. Eu quase falei, como assim? Ela vai dar a medalha dela? Assim, eu fiquei assim, né? Aí ela foi e deu a medalha para a amiga. Aí eu falei, eu não posso falar nada. Ela está certa. Ela está certa de dar a medalha dela, né? Eu que estou errada de falar alguma coisa. Porque a gente, pai e mãe, a gente é muito, né? O nosso filho, a gente é muito orgulhoso, né? E, assim, algumas coisas as crianças acabam fazendo porque a gente acaba ensinando, né? Aí, naquele momento, eu me corroí, né? Porque eu queria levar, né? O que você quer? Levar a medalha para casa e falar para a avó, para o avô, para todo mundo que ela recebeu aquela medalha, né? Mas eu falei, não. É uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim, né? Que ela deu no desprendimento a medalha, que ela não estava nem aí. Aí veio a professora e falou assim, não, que bonito o seu gesto, eu vou te dar uma outra medalha. Você merece 2 medalhas, porque muito bonito o que você fez. Aí ela ganhou, mas ela não estava nem aí para a medalha, né? Então, assim, o que será que, às vezes, em alguns momentos, a gente passa para os nossos filhos, né? O que será que a gente dá importância assim, demasiadamente para eles, né? Quando a gente fala assim, esse brinquedo você não empresta não porque é muito caro. Será que ele precisa de um brinquedo tão caro que ele não possa brincar e nem que ele possa dividir? Será que precisa? Né? Então, assim, o que a gente passa para as nossas crianças em relação a essa humildade? Será que a gente trabalha isso? Porque a gente vai falar um pouco sobre humildade aqui. O que é humildade? Porque a gente também tem uma visão meio conturbada do que é ser humilde. E é isso que a gente vai conversar. O que o mestre chamou de felizes são os que são pobres pela livre escolha do seu próprio espírito, do seu livre-arbítrio. Não, isso é errado ali. Não os que são compulsoriamente pobres, que são milhões, e talvez infelizes, mas os que podemos possuir todas as riquezas da terra, sente-se tão rico dos bens espirituais que voluntariamente se desapegaram dos bens materiais, usando apenas o necessário para a sua manutenção física. Nessa passagem aqui, a gente vai falar também um pouco sobre... Mais na frente tem uma coisa que eu acho muito legal. A gente também pensava assim, então se eu tiver uma condição, eu não tenho o reino do céu, porque também tem isso, né? A gente pensa assim, né? Mas, poxa, será que para ter o reino do céu, então eu tenho que abrir mão do que eu tenho? Não, não é por aí. Passa para mim, Rafa. O mestre não quis dizer que seriam bem-aventurados que tivessem pouca inteligência, os ignorantes, os de baixa condição, os obscuros. Essa pobreza pelo espírito está associada à humildade, àqueles que não têm orgulho, àqueles que sabem quem são, os que se autoconhecem, aqueles que não se envaidecem pelo que sabem e o que nunca exibem o que têm. Eu trabalho aqui na autocura também, e a gente fala o seguinte, o conhecimento, ele às vezes é meio perigoso, porque às vezes a pessoa sabe muito e a partir daquele momento ela se acha melhor do que o outro. E é isso que essas passagens vêm falar também para a gente. Por quê? Por que a gente acha que porque a gente sabe mais, a gente é melhor do que o outro, porque a gente tem mais, a gente é melhor do que o outro, né? A gente sempre se coloca num patamar de que se o outro fosse alguma coisa menos do que a gente, né? E quantas vezes você vê pessoas aqui, como eu trabalho com a comunidade, pessoas que têm pouquíssimos estudos, mas são pessoas de uma sabedoria,
de uma educação, que isso é base de família, né? Isso aqui você não vai aprender na escola. E quando você tem o que te adianta muito conhecimento se não tem a prática? Né? Porque muitas vezes a pessoa vem, fala um monte de coisa bonita, mas ela não pratica tudo aquilo que ela fala, que ela aprende. E a gente, quando você começa a estudar, você começa a ver que o excesso de conhecimento ele pode te trazer um egoísmo muito grande, um orgulho muito grande, e que a gente tem que tomar cuidado. Né? Nós somos muito vaidosos. Eu gosto muito de falar daquela cena, não sei quem viu aqui, do advogado do diabo, que ele luta o tempo inteiro com o diabo, luta o tempo inteiro, no final o diabo vai, faz um elogio para ele e ele cai. Ele fala, ó, maior defeito do homem é a vaidade. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E também de não se colocar nesse lugar para os filhos de que sabe tudo. Porque senão fica muito difícil para a criança chegar para você e perguntar alguma coisa, se está difícil para ela. Ela vai falar, pô, meu pai sabe tudo, minha mãe sabe tudo, não vou perguntar porque eu estou até... Né? Eu vejo muito isso no consultório, quando as crianças têm muita dificuldade de aprendizagem, chega um ponto que elas já nem perguntam mais, porque elas estão com uma baixa autoestima tão grande, que está tão difícil, que ela já nem pergunta mais. Ela já usa mecanismo da agitação, da bagunça, para fugir do que eles estão, das questões. Então, assim, a gente, às vezes, tem que se humildar perto dos nossos filhos e falar, poxa, me ensina isso, eu não sei. Que legal, porque realmente, né, muitas coisas eles têm para nos ensinar. Eu falo aqui para os evangelizadores, a gente sempre faz uma reunião antes de começar, que essas crianças elas são muito melhores do que nós, muito melhores. Eu falo assim, na época que a gente era criança, era normal, né? Hoje em dia é bullying, mas na época da gente não era, né? De você implicar com um amiguinho, de chamar de gordinho, de chamar de magrinho, de falar, ai, parece um bichinho. A gente falava. Agora, eu vejo as minhas filhas, se elas veem uma postura dessas, elas falam, que coisa feia. Que isso? Por quê? Porque eles já vêm. Primeiro que eles já são espíritos melhores do que a gente, mais evoluídos do que a gente. Se a gente não... Então, às vezes, eles falam algumas coisas para os próprios evangelizadores, que os evangelizadores ficam meio chocados, assim, nossa, que legal. Né? Eles dão assim, uma aula de falar, não, isso não pode, não, isso não é legal. Parece que eles já nasceram com com essa memória lá dentro, esse senso de justiça, Mas sabe o que acontece? Às vezes, nós, adultos, a gente tem que se policiar, porque a gente faz. E aí, a gente acaba tirando essa essência boa dos nossos filhos, entendeu? De perceber perceber o outro, de ver que eu não posso falar isso para o outro, que as diferenças... Hoje em dia, eles trabalham com as diferenças muito melhores do que a gente. Eu não lembro, na minha escola, de ter uma criança com síndrome de Down. Eu não lembro. Na minha sala não tinha. Eles ficavam escondidos, a gente não tinha acesso. As crianças que eram trabalhosas não podiam ir para a escola. Na minha sala só ficava... E era assim, eu estudei em escola, não, assim, não era escola de elite, não. Mas assim, não tinha. Não tinham crianças com dificuldades. Não podia. Não é verdade? Os nossos filhos, eles têm acesso a vários tipos de dificuldade. E isso é muito legal. Porque eles crescem aprendendo que as pessoas são diferentes. E a diferença não é melhor ou pior. Elas se acrescentam, elas se ajudam. E isso é muito legal. Mas o que acontece? A gente tem que ficar policiando o tempo inteiro nas asneiras que às vezes a gente fala para os nossos filhos. Para os preconceitos que a gente traz. Não é verdade? Como a normal. Exatamente. Para ele é normal. E olha só, e a pessoa com a dificuldade, ela quer ser tratada assim. Eu tenho uma grande amiga que ela tem tinha uma vizinha que o filho nasceu sem os braços e sem as pernas. E ele brincava com os filhos dela. Com o filho dela, só tinha um. Aí, quando ela ficou grávida, o filho dela perguntou assim para ela, mãe, será que o meu irmão vai nascer igual a mim ou vai nascer igual ao Pedrinho aqui do lado?
Ou então igual o meu carrinho, o boneco do meu carrinho. O boneco de carrinho não tem perna. Aí ela falou, para ele, as pessoas eram uma opção. As pessoas nasciam com pernas, com braços, sem pernas, sem braços. Então, olha só, para ele era uma coisa tão normal brincar com uma criança assim, que se o irmão nascesse sem braço, sem perna, estava ótimo também. Entendeu? A gente não tinha isso. E é muito legal isso. E a gente tem que incentivar isso. Ah, gente, as pessoas são diferentes, mas o que ele tem de bom? O que a gente trabalha aqui muito na evangelização é isso. O amiguinho, tanto assim, foi um estudo que a gente fez hoje, de trabalhar nessas crianças. Um amigo me bateu. O que a gente fazia? Vai lá e abraça e pede desculpa. Pô, tu tá com uma raiva danada porque o amigo te bateu. E você faz e obriga ele lá e pedir desculpa. Gente, espera aí. Vamos conversar. Olha só, ele está errado. Realmente bater não é uma coisa legal. Você vai perdoar de coração? Você está num momento que você pode perdoar ele? Ainda não. Então, vamos pensar, por que será que ele te bateu? Aí, vamos lá. Será que ele apanha em casa? Será que ele aprendeu assim? Né? Será que ele está irritado com alguma coisa? E aí, né, para a criança, ela perceber, ele precisa do meu perdão. Senão, não adianta. Quantas vezes a gente pediu perdão, desculpa para o irmão com a raiva, querendo matar ele? A minha irmã, assim, eu sou mais nova, e ela me batia, a minha irmã. Aí, quando eu batia nela, minha mãe, vai lá, pede desculpa. Ela me bateu, eu tenho que pedir desculpa. Né? E, assim, não tentava administrar a situação. Eu pedia desculpa porque era obrigação, né? Mas eu tinha desculpado? Não é verdade? Então, assim, da gente começar a explicar algumas coisas para os nossos filhos, assim, vamos lá. Ele está errado? Está errado. Por que vocês brigaram? Né? Mas você está com raiva? Eu estou com raiva. Por que você está com raiva? Deixa eu falar. Eu falo aqui na evangelização, a gente precisa deixar as crianças falarem. Porque quando elas falam, elas se esvaziam daquele sentimento e começam a entender por que elas estão sentindo aquilo. E começam a se autorizar a sentir aquilo, mas não guardar. Que esse é o problema. Quando a gente guarda a raiva, uma hora você não vai dar conta dessa raiva. E aí você vai estourar, e aí você vai fazer tudo de errado. Você vai bater, você vai morder, você vai gritar. Porque aquilo foi... Né? A gente fala que é uma panela. Você vai botando na panela, a panela um dia vai... Né? De conversar sobre os sentimentos. O que você está sentindo? Né? E é isso. E a partir do que você se conhece, é mais fácil você encontrar esse reino de Deus. A gente trabalha na casa o tempo inteiro. O autoconhecimento. O que me incomoda, o que dá para eu aguentar, o que não dá para eu aguentar, o que eu aceito, o que eu não aceito. Eles precisam se autoconhecerem. Se a gente não se conhecer, como é que a gente vai se amar? As maiores questões hoje em dia são das pessoas que não se amam. Né? Porque a gente está sempre colocando um peso maior que eles têm que ter, que é porque você tem que ser bom aluno, você tem que ser bom filho, você tem que ser bom... E aí, quando as pessoas começam a não alcançar, o que é a sensação que dá? Caramba, eu não sou bom. Né? E eu falo sempre, palavra de pai e mãe tem um peso que a gente não tem noção. Quando a gente fala assim, você é um preguiçoso, pode falar. Esse trabalho invisível foi bem feito. Foi bem feito. Você falou de não ter os braços, não ter as pernas. Eu acho que isso daí está funcionado. Como ela disse, o meu amiguinho, a inclusão foi feita. O que eu não vejo, como a inclusão não tem alcance, é quando é esse sentimento que você está dizendo. É quando o amiguinho tem depressão, quando o amiguinho... Você trabalha com criança autista, eles têm grau, não? Exato. Tem crianças que nem aparecem que são. Exatamente. Esse respeito é que eu acho que vem o maior trabalho. Ele é diferente. Porque ele não é normal. Como é que... Todos somos diferentes. Uma amiga uma vez estava falando assim, se você está numa fila de um banco e tem uma criança down ou uma criança cega, você vê. O que não é visto, exatamente. O que não é visto é mais difícil. Por isso que é importante a gente trabalhar as diferenças. Quer ver outra coisa que me incomoda muito? Por que a gente tem que estar feliz o tempo inteiro? Não é verdade? Quando a gente entra no Facebook ou com qualquer coisa, por que você está triste? Não fica perto de fulano, não. Fulano é triste. Está sempre com aquela cara. Entendeu? A gente não dá ferramenta para eles para perguntar, por que você está triste?
né? Assim, porque foi o que você falou, o visível é muito fácil. Agora, hoje em dia, a gente tem um grau muito grande de crianças com transtorno de ansiedade na escola, e por isso acabaram ficando agressivas, de crianças depressivas na escola, e que isso as pessoas não veem e, por isso, não cuidam. Fica. Exatamente. Não é bem assim. E o que acontece? Principalmente os autistas de grau pequeno, né? Eu digo que é um sofrimento muito grande para a mãe. Muito grande. Eu tenho um sobrinho autista, que, na verdade, ele é Asperger, e a minha irmã passou por dificuldades enormes com as mães da sala, porque elas não entendiam. Elas achavam que ele tinha prioridade e que ele era mal educado. E não era. Ele tem uma dificuldade muito grande de socialização, de perceber o sentimento do outro, e elas achavam que não. Entendeu? Então, assim, a gente tem que, quando a gente vê uma criança diferente, ou se comportando diferente, antes da gente catucar o filho e falar, lá, mal educado, vamos tentar entender o que essa criança tem. O que essa criança está passando? Gente, a gente tem crianças que sofreram traumas e, por isso, elas agem de alguma forma diferente. Vamos tentar entender. O que a gente tenta trabalhar muito com eles é a questão da reflexão, de refletir. Para e tenta perceber. Perceber por que esse amigo está agindo dessa forma. Será que ele age sempre dessa forma? E quando isso é bem trabalhado na escola, nas salas, tem crianças que eu vejo que ficam a vida toda numa mesma sala. Porque os amigos acolhem, os amigos ajudam, né? Mas o que é isso? Isso é também as mães ajudam, que as mães acolhem. Eu tenho um menino que eu atendo, que é autista, e que as mães da turma fizeram um grupo para ajudar a mãe. Não, a gente entende o que a gente pode fazer para a gente te ajudar, mas nem sempre isso acontece. A gente as mães sofrem um preconceito muito grande. Até quando o seu filho é agitado. A minha filha mais velha era muito agitada, quando eu ia para a festa, ela não parava, ela era hiperativa. Um dia uma moça me chamou e falou assim, você é a mãe daquela menina? Falei, sou. Nossa, ela era para ter nascido um menino, né? Eu falei, é agitada, né? Pô, ela era levada de correr, entendeu? De brincar. Ela não era mal educada, mas era agitada, era uma criança agitada. Quer dizer, então, assim, se o seu filho não é formuladinho, se ele não age daquela forma, as pessoas olham assim, né? Gente, é uma criança. Não são perfeitos. Quer ver uma coisa? A gente idealiza, eu falo que a gente, quando a gente tem um filho, a gente enterra outro. Nossa, eu recebi uma mãe essa semana que o menino era adotado, e aí ela estava com várias questões porque o menino não aprende, ele tem muita dificuldade. Então, ela chega em casa, ela cobra dele o tempo inteiro, e cobra dele o tempo inteiro, cobra dele. Chegou um ponto que agora ele já não está aguentando mais fazer. Aí, eu peguei uma foto dele, pequenininho, novinho, e perguntei para ela assim, o que esse menino, bebê, precisava fazer para você amar ele, dar carinho, dar atenção e abraço? Ah, nada. E por que agora esse menino grande tem que ter boa nota, tem que ser bom educado, tem que ser isso, tem que ser aquilo? Vocês têm que focar no comportamento e não na pessoa. A gente desloca, a gente faz assim, porque você é isso, porque... Ele não é isso. Ele está se comportando daquela forma, ele está fazendo aquilo daquela forma, mas ele não é aquilo. Você tem que falar o tempo inteiro, porque você é bom, eu acredito em você. Olha só, está difícil, eu vou te ajudar. Gente, as pessoas são diferentes. O que é fácil para mim é difícil para você. Quando o que é difícil para você é fácil para mim. Exatamente. A gente cria uma expectativa, a gente quer perfeito, e a gente tem que entender. Eu vejo o sofrimento, recebo muita criança com sofrimento. Porque o pai bota numa escola mega, aquela escola que joga a matéria e fala, por que você não consegue? Porque você é preguiçoso. Caraca, tá difícil pra caramba para ele. Não é porque é preguiçoso. É difícil. Gente, por exemplo, tem crianças que a matemática não entra. Gente, por exemplo, eu detesto inglês, tenho horror de inglês. Eu já fiz 500 mil cursos de inglês. Quando chegou uma certa fase da minha vida, eu falei, eu não quero mais isso para mim. Não quero mais. Não quero mais isso para mim. Eu paguei curso de inglês para as minhas filhas. Eu falei, olha, quando eu viajar, vocês vão comigo. Vão comigo, que eu não quero mais. Aí, às vezes, tem que ler alguma coisa em inglês. Eu falo, olha, traduz para mim. Gente, tem coisas que é muito difícil. A minha filha
vai fazer vestibular esse ano, ela fala para mim, mãe, eu não aguento mais química, por que eu aprendo química se eu vou fazer psicologia? Aí eu falo para ela, foca, último ano, foca, vai acabar isso. E eu vou dar assim, um grau de esperança para vocês. Eu padeci muito tempo com a minha filha por essa coisa de estudar, ela tinha déficit de atenção, tinha hiperatividade, a mais velha. Eu falava, meu Deus, o que essa pessoa vai ser na vida? Eu ficava, ai... Aí, muita terapia, muita casa espírita. Ela estava aqui desde... Né, foi de outra casa espírita, na evangelização, e aqui também. Quando ela foi fazer vestibular, aí veio para o grupo jovem, antes do vestibular, aí foi fazer... Aí fiz orientação vocacional nela, design gráfico. Eu falei, pô, tô eu pagando escola, PH, puxada pra caraca. Pô, a menina não está dando conta, ela quer fazer design gráfico. Primeira coisa... Vou tirar dessa escola, vou botar numa escola mais tranquila. Nossa, foi um ano que ela ficou super bem. Ela focou tanto que ela queria tanto design gráfico, que ela passou na primeira chamada da PUC. Hoje em dia, ela é CR8, uma criança que se arrastava para estudar, porque ela detestava química, para ela era muito difícil, física era muito difícil. Hoje em dia, ela vai para a faculdade, ela não falta, ela adora. Gente, tampa o seu ouvido aí. Ensino médio é um saco. Caraca, escola, você aprende... Olha só, para quem gosta de física e química, a minha filha... E outra coisa, os nossos filhos não são idiotas nem a gente, não. Nós éramos bobos. Porque a gente estudava, engolia aquilo e falava, nossa, isso vai ser necessário para a minha vida. A minha filha fala assim, por que eu estou aprendendo química que nem quem é o químico que vai usar? Aí eu falo, não, filha, é importante. Importante para quê, mãe? Eu não vou ver isso mais nunca mais na minha vida. Por que eu tenho que estudar isso? Eles sabem. Eles sabem que tem algumas matérias. Eu acho que devia ser meio que dividido, né? Você quer humana, você aprende isso. Você quer... Tem gente que não tem jeito. Mas aí a gente, como pai, e se a gente era bom aluno, ainda é pior. Esse menino que eu atendo, os pais são são engenheiros, cabeçudos. Então, eles acham um fim o menino não entender. Caraca, opa, pode. Só o cognitivo. É. Exatamente. Exatamente. Tem. Exatamente. Quer ver uma coisa? Às vezes eu pego... exatamente. Às vezes eu pego crianças no consultório que são crianças maravilhosas, são crianças criativas, são crianças boas de relacionamento, mas os pais massacram porque não são boas no cognitivo. Essa criança vai ser um líder top, vai ser uma pessoa criativa, pode ser um publicitário. Não, porque tem que estudar, porque tem que saber matemática. Gente, vamos ver os nossos filhos... Rotulam. Exato. Nossa. Exatamente. Você quer ver uma coisa? A minha filha pequena, essa que vai fazer vestibular, falava assim para mim, porque eu vou fazer medicina, que eu vou fazer medicina, que eu vou fazer medicina. Gente, vamos falar aqui. Qualquer pai e mãe quer um filho médico. Aí eu falava, achava lindo. Achava lindo. Aí, quando chegou ano passado, ela falou, mãe, acho que eu não vou fazer medicina. Eu fiquei, falei, facada. Eu falei, meu Deus, como assim? Eu já tinha trabalhado na minha cabeça, já estava achando massa. Aí, respirei, né? Vou espírita, psicóloga. Eu falei, filha, você tem que fazer o que você gostar. Mas estava assim, né? Foi para fazer orientação vocacional, não sei o quê. Aí ela falou assim, deu para neurociência. Aí ela tinha que ir para biologia ou psicologia. Mãe, você vai ficar triste
se eu for bióloga? Claro que não, filha. Aí ela falava assim, mas se eu escolher isso, tem que ser para a vida inteira. Eu falei, não, não tem que ser para a vida inteira. Quantos de nós aqui fez uma formação, no meio do caminho foi fazer outra, depois fazer outra? Fala. Nem existem. Eu e a minha irmã, eu já sou de uma geração um pouco mais avançada, nos formamos em carreiras que os meus pais nem sabiam que existiam na década de 80, informática e fonoaudiologia. Não havia informática antes dos anos 80 e não havia fonoaudiologia. Se tivesse uma bola de cristal vocacional, vai trabalhar com informática, com fono... O que é isso? Tá? Então, é nos preparar para entender o que está vindo. E a informática de hoje não tem nada a ver com a de 30 anos atrás. E outra coisa, a gente tem que criar nos nossos filhos, ensinar a eles que eles têm potências, que eles têm coisas boas. Né? O que eles vão fazer é o que eles amarem. E outra coisa, se escolher... eu fiz administração, foi que nem você. Porque eu era boa aluna, meu pai falava assim, pelo amor de Deus, hein, você tem que estudar uma coisa difícil. Aí eu falava, ai meu Deus, a minha irmã tinha feito pedagogia. Ele falou, pedagogia nem pensar. E eu sempre gostei de criança, fiquei mal, fui fazer administração. Nunca trabalhei com isso, nunca. Aí eu fui fazer normal, tinha feito normal, fui trabalhar com criança. Quando ele morreu, eu falei, ai meu Deus, aí eu fui fazer psicologia. A minha mãe falava, não, psicologia, você vai sofrer. Não, você gosta de estudar. Olha só, olha o preconceito, né, o que a gente carrega. Então, nesse caso da minha filha da medicina, ela tem uma amiga que aconteceu a mesma coisa. A mãe falou, não, você vai fazer medicina. Você vai fazer medicina, você quer fazer, você sempre quis e é isso que você vai fazer. Aí, coitada, a menina até passou para medicina, mas é toda artista. Está na cara que ela não vai dar conta, que ela não vai, sabe? Que chegar um momento que ela não vai querer. Ela não queria. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado que são desejos nossos e não desejos dos nossos filhos. A gente tem que trabalhar os nossos filhos para eles serem os melhores do que eles escolherem. Né? Olha, lugar de falar assim, porque a gente fala assim, porque você não é bom em matemática, você não é bom. Pô, caraca, vai ficar mostrando que é bom o tempo inteiro, você não é bom, mostra o que você é bom. Né? Você é bom em português, né? Pô, que legal. Gente, ele vai falar, olha só, ele vai chegar a um ponto que ele vai começar a ficar com a autoestima e vai falar, não, a matemática eu não sou bom, mas eu vou melhorar. Né? Mas não, a gente sempre foca no negativo. E não, passa para mim, Rafa. Quer falar? Tá. Oi, tem muito a ver também essa questão da educação em relação à visão especialista e a visão generalista, né? Então, no âmbito da educação primária até a educação média, a gente tem por objetivo, a educação tem por objetivo, e é assim que a gente aprende, você ter uma visão geral das ciências, né? Humanas, exatas, tal. Existe uma corrente científica que diz que quando você está desanimado com o tipo de matéria que você está fazendo, incomodado, é porque você está desenvolvendo determinadas partes do cérebro que estão acomodadas e que vão te fazer, de repente, numa maneira ou outra, no futuro, em algum evento profissional, você cognitivamente conseguir dar uma solução para isso. Assim como dói para a gente, por exemplo, ouvir uma pessoa que, de repente, diz que a Primeira Guerra foi da década de 30. Não, ela foi de 1914 a 19. Quer dizer, ela faz parte da história, né? E isso acaba fazendo com que a gente consiga ter uma visão ampla do mundo que a gente vive. Ponto. Agora, é fundamental nós termos a habilidade de descobrir nos nossos filhos as suas habilidades, né, essenciais e desenvolvê-las. Né? Não é aquele negócio, meu filho é mau, só para terminar, né? Meu filho é mau em matemática, eu vou colocar, ele é mau em português, mas ele é bom em matemática. Vou colocar ele na aula de particular de português. Não! Você vai colocar numa aula de especial de matemática para ele ficar bom a pampa. Melhor ainda, nisso. Claro. Você pode até botar num reforcinho de português, mas investe no que ele é bom. Investir no que ele é bom. Não, e outra coisa, a gente também tem aqui... essa coisa da escola foi o que você falou. Às vezes, a criança não é boa naquela matéria, porque também a maneira que é ensinada
não é prazerosa, sabe? Não traz para o lúdico. É uma coisa assim, joga no quadro. Gente, eu aprendi matemática há muitos anos sem saber por que tinha aquele zero quando você botava assim, fazia conta de dezena e joga o zero ali. Eu falava, para que esse zero aqui? A professora, não me pergunte isso, coloque o zero. Eu falava, tá bom. Pera, deixa eu chegar aqui, ó. Fala tudo de novo, porque você fala baixinho. Eu tenho um filho de 9 e outra de 11. E eles ficam com esse questionamento para mim, porque, mas eu sempre tive essa sensação que ele falou, adorei, agradecer a ele pelo que ele falou agora. Porque eu não sabia explicar desse jeito, mas eu acho que uma coisa só realmente... por que eu tenho que saber só matemática? Não é isso, ninguém pode saber só uma coisa. A pessoa tem que ter uma cultura geral. Então, eu queria dizer isso, gente, para mim valeu. Foi muito bom. Exatamente, a gente tem que aprender um pouco de tudo, né? Eu acho que assim, o que devia fazer, a gente fala assim, que professor de Fundamental 1 e pré-escola, eles amam as crianças. Fundamental 2 amam o conteúdo. E de ensino médio e faculdade, eles se amam, né? Porque assim é... Né? Eles se amam, porque assim, né? Então, assim, quando chega no Fundamental 1, na educação infantil, eles amam as crianças, né? Essa coisa da inclusão é mais fácil, tudo acontece. Quando chega no Fundamental 2, eles gostam do conteúdo. Se eu sou professor de história, eu gosto de história. Se eu sou de geografia, eu gosto de geografia. Só que, como é passado para os nossos filhos, é passado de uma maneira muito protocolada. Porque eu vi um vídeo, como eles estavam ensinando história para as crianças de uma comunidade. E aí eles davam o exemplo das facções. Estavam ensinando a guerra. A facção, esse aqui é o Comando Vermelho, que na época era Alemanha, esse aqui é o... As crianças entenderam tudo. Exatamente. Exatamente. E é isso. A gente, às vezes, a gente está falando de... a gente está falando aqui de humildade, está falando disso, mas às vezes a gente não é humilde em relação a esses conhecimentos dos nossos filhos, é de receber essas dificuldades dele, é de acolher. Não, a gente quer... Primeiro que a gente quer... e a gente quer crianças perfeitas. Gente, nós não somos perfeitos. Como a gente vai querer que eles sejam perfeitos? Vai ter coisas... Exatamente. A pensar, questionar. Estudando matemática com meu filho, e aí eu falava para ele, filho, aí sobe um. Não sobe um, mãe. Sobe uma dezena, sobe Exatamente. uma centena. E na minha época subia um. Sobe um. E olha só, e quando você fala assim, pedir emprestado o quê? Pede emprestado pro vizinho. Mãe, deixar emprestado pro vizinho? Que história é essa? Então, mas eles sabem por quê? Porque eles pegam a dezena, eles abrem a dezena toda. Então, agora você vai tirar uma para cá. Né? Eles sabem explicar. A gente não. Eu aprendi a fazer conta desse jeito. Sobe um e pega daqui. Por que eu estou fazendo isso? Eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. Hoje em dia é lúdico, eles jogam, pegam as peças e tira. É muito mais legal. Só que chega numa fase da vida que isso não tem mais. Quando chega no Fundamental 2, acabou. Aí é feito daquele jeito que a gente aprendeu. Cospe tudo no quadro. Né? Não, sorte quando pega um professor legal, que a gente vê vários professores aí, né? A gente vê no Facebook e vê no YouTube, professores que perdem tempo... trazendo música. Mas isso tem muito da escola também. Também, da escola, né? Incentivar. Eu acho tão legal quando um professor ele pensa, caramba, como é que essa criança pensa? Como é que esse adolescente pensa? Eu vou fazer que nem ele, eu vou pensar. Eu vou pensar dessa forma, e aí vai ficar mais fácil para ele. Gente, tem aula que a minha filha fala, mãe, eu adoro. Olha, tem um professor de literatura que eu falo, literatura, né? Adoro, mãe, porque ele fala de literatura de uma forma... Agora tem um professor que é de química que ela fala, mãe, não dá, mãe. E olha que não é assim, matemática ela até gosta, porque o professor é mais engraçado, né? Tenta puxar pelo aluno, mas tem professor que é mais difícil, entendeu? E a gente tem que também perceber isso, não colocar tudo na conta das crianças. Eles pensam, eles questionam, não é que nem a gente, não. Eu acho que a gente vem de um modelo, quer dizer, eu já estou com uns 40 e alguns, que a gente vem de um modelo, sim, na nossa geração a gente tinha
4 tipos de aluno: o inteligente, o burro, o preguiçoso e o burro e preguiçoso. Né? Tinha esses Adorei esses isso. 4 modelos. E hoje não. É. Que a gente tem assim, grupos de crianças diferentes. Diferente. Pessoas habilidades diferentes, com habilidades diferentes. É. E dentro de uma sala de aula, colocar tudo isso numa mesma panela para dar português, para dar história, é muito complexo. Muito difícil. Não, e o professor pega um monte de turma, então ele tem um monte de... Exatamente. Então, assim, tendo essa visão, e eu concordo com você, a visão desse perfil desse profissional, do professor generalista de educação infantil e fundamental 1, e você, acho que exemplificou muito bem, o professor, por conta de uma questão de formação, principalmente em Fundamental 2, perde essa essência, que é o do indivíduo, olhar a criança como indivíduo, porque está muito mais preso a esse conteúdo. Mas, às vezes, o professor gosta tanto do conteúdo que ele consegue fazer com que aquele conteúdo seja tão... né, interessante, né? Mas às vezes outros não. Até a gente tenta entender que também eles não dão aula numa escola só, né? Uma coisa que eu acho muito legal que a gente tem que prestar atenção. Por que a criança ela aprende tão mais rápido do que a gente? Por quê? Tem a mente aberta. O que mais? Tem mais coisa. Olha só. A gente vai aqui, que eu até parei aqui, a gente começou a conversar. A criança, por que a criança é terra fértil? É a terra fértil. Porque a terra fértil é aquela terra que não tem nada plantado, certo? Por que a gente é difícil? Porque a gente já tem alguma coisa plantada. Tem que substituir. Alguém falou aí. A coisa mais difícil para a gente aprender é porque a gente tem que tirar o que a gente já aprendeu. Entendeu? A gente tem que tirar aquela plantinha que a gente já plantou. Exatamente. Como é que a gente consegue fazer isso? A gente tem que tirar o que a gente aprendeu para a gente aprender um novo. Agora vou ver quem é novo aqui. Vamos lá. Seu filho te chama para jogar PlayStation. Aí você, cara, padece, a criança sabe jogar, que é uma beleza. Você tem que esquecer o Atari. Quem jogou Atari aqui? Telejogo. Olha, eu joguei telejogo. Gente, como é que você vai jogar PlayStation se você tem que esquecer o Atari e o telejogo? Olha, eu tive um telejogo. Gente, entreguei a minha idade. Então, olha só. Gente, é muito difícil para a gente aprender. Então, a gente tem que aproveitar esse campo fértil. Por que Jesus fala aqui que para a gente chegar ao reino dos céus, a gente tem que ser como uma criança? Por isso, porque a gente tem que ter essa terra fértil, a gente tem que estar pronto para aprender, para tirar tudo que a gente já aprendeu e aproveitar o que vale, né? João, meu filho, de 3 anos, né, dos gêmeos. O João tem 2 palavras, né, que ele usa muito. Primeiro é o porquê. E depois é o mas pai. Esse mas pai não é mole. Porque ele tem sempre o argumento dele, que nem sempre é o que você está dizendo, atendendo o porquê. E a gente não tinha, né? É porque sim e pronto, né? Eles estão sempre questionando. Mas, no outro dia, virou uma mãe aqui para mim e falou assim, Henriette, o que vocês estão ensinando para essas crianças? Eu falei, ai, meu Deus. Por quê? Meu filho falou assim, mãe, tenha compaixão de mim. Eu falei... Ela estava mandando ele fazer um dever, e ele estava, sabe? Aí ela, tá bom, garoto, mas o que é compaixão? Compaixão é você ver o sentimento do outro. Você não está preocupada com o meu sentimento. Ele falou, né? Aí a gente se pergunta, pode falar. Ah, tá, porque ele também vai falar. Fala. Receita, Difícil, hein? Deixa eu só. Então peraí, ó. Desculpa, tá. Não, eu estava falando que nós temos que preparar os nossos filhos para serem competitivos com essa guerra que está aqui.
tá? A guerra no sentido de é uma vaga para 10, cada vez mais difícil. Mas respeitar as opções deles não quererem entrar nessa guerra. É isso, a gente tem que estar preparado para isso. Porque tem perfis de pessoas. Tem pessoas que são competitivas e se viram bem. Exatamente. Eu no outro dia atendi uma mãe que ela virou para mim e falou assim, que ela vivia num mundo muito competitivo. E ela era uma mega empresária. Aí ela falou que um dia ela foi fazer um curso meio que de... Não era autoajuda, era terceiro setor. Onde eu não precisava ser competitivo. Era uma coisa de cooperação. Quando ela viu, ela estava passando bastão, segurando bastão, ela... Gente... Eu estou competindo num lugar que não é para competir. Entendeu? Então, assim, a gente entra... Exatamente. E foi legal que ela falou isso para mim. Ela falou, caramba, aqui eu não preciso. Só que a gente entra num processo e, às vezes, a gente cobra que a pessoa seja tão competitiva. E, às vezes, ela vai trabalhar com uma coisa que ela... Né, não vai precisar ser tão competitiva assim. Eu coloquei meu filho no PH para tirar leite de pedra. Ele detestava inglês. E a minha está lá. Escolheu espanhol, ficou em Independência os 2, 3 anos, passou na universidade, já tem um curso no exterior e vai para outro. Tá vendo? Então, assim, a gente também... Eu gosto muito quando as pessoas falam isso, porque quando a gente está nessa fase, com os filhos maiores, a gente entra em desespero. Agora, eu forcei ele a ser competitivo até onde... ele aceitou essa responsabilidade. Exatamente. Então, é papel nosso. Porque se nós optarmos, vou escolher aquela escola alternativa, o cara vai quebrar a cara. E às vezes ele queria ser competitivo. É isso que eu estou... Não, a gente tem que avaliar também muitos filhos. Uma vez teve um palestrante que falou um negócio muito legal aqui. Para quem tem 2 filhos, passa aqui para ele. Isso é muito interessante. A mãe virou para ele e falou assim, eu tenho 2 filhos, um se formou, é médico, o outro está batendo cabeça até hoje, eu não sei o que eu fiz de errado, criei os dois iguais. Ele, tá aí, o seu erro foi esse. Você criou os 2 iguais, ninguém é igual. Gente, eu tenho 2 filhas. Uma é mais artística, estudou no PH, não deu conta, foi para o Miguel Couto, fez o que queria. A outra está no PH, gosta. Agora, cabe a nós, pais, vermos os perfis dos nossos filhos e respeitar. Olha só, também não vou colocar numa escola que não ensine nada, não. Você vai ter que correr atrás. Não é você facilitar. Porque tem isso também. Eu recebia a dever de casa, quando eu trabalhava em sala de aula, que a mãe fazia. A mãe fazia o dever. Então, o que você está falando para o seu filho? Você é tão incompetente que eu faço o seu dever de casa. Não é isso. É você falar assim, às vezes meu filho não dá conta disso. Não é isso que ele quer. E aí, eu vim daquela cultura de que tem que decorar a tabuada. Né? Porque na nossa época era assim, tem que decorar a tabuada você vai usar para o resto da vida, tem que decorar a tabuada. Um deles sabe a tabuada desde o primeiro ano, né, da educação infantil. O outro está no 4º ano, eles estão no 4º ano e até hoje ele faz a tabuada inteira para chegar no 9 vezes 9. Ele já entendeu o fundamento, que é 9 mais 9 mais 9, mas ele faz... Não, e ele não quer decorar. Tipo, mãe, eu sei, eu já entendi o que tem que fazer. Para que eu tenho que decorar? Então, tipo, né, assim, respeitar essa diferença. Não é porque um decorou que o outro vai decorar. Deixa ele falar, tadinho, que ele está em tempo. Fala. Não, não posso esquecer. Não, eu estou só pensando aqui, eu estou gostando de ouvir um monte de coisa, porque, na verdade, eu tenho uma filha de 23, um filho de 18, uma filha de 15 e uma de 7. Então, opa, esse é animado. A gente não gostava muito de televisão. Cadê o Sérgio? Está aí também. Cadê o Sérgio? Não. Então, o que acontece? A gente vive problemas desde a faculdade até o jardim de infância, eu estou ouvindo. E a gente cria, na verdade, os filhos em épocas diferentes. Então, tem algumas coisas que são legais. O que ele falou, por exemplo, da competição é bacana. Eu acho que sempre tentamos passar para os nossos filhos que, primeiro, competição não pode ser... Um indivíduo competitivo, ele não pode ser visto em oposição ao indivíduo solidário. Exatamente. Competição não é oposição à solidariedade. E a gente, quando começa a falar em muito competitivo, a gente começa a passar... não pode confundir isso com o fato de cada um por si e não olhar para o lado. Né? Quer dizer, a competição não é oposição à solidariedade. É aquela coisa de você tentar ser o melhor que você pode, de acordo com... meu velho pai sempre dizia assim, meu filho, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço. E aí eu estou ouvindo da química, eu detestava química também, né? Mas aí, quando você começa, eu sou da área de educação, e aí eu queria só colocar um grãozinho a mais
na discussão, tem uma razão pela qual o ensino médio, essas coisas, apresentam coisas que são chatas para as crianças. Porque eu penso assim, como é que uma criança descobriria que não gosta de química sem ser exposta à química? Claro, é. Como é que uma criança descobriria que não gosta de biologia sem ser... Então, quer dizer, quando os nossos filhos sempre falavam para a gente, isso é chato, não serve para nada. É, que nem ele falou, né? Eles precisam ter contato. Isso não serve para nada. Filho, encara isso como oportunidade. É, eu falo isso. Vai lá, oportunidade de você se decidir em relação ao que você gosta ou não gosta, que você é bom. Claro. Então, sem querer defender a química... Não, dá certo. Né? E até mas porque... tem uma razão para isso, e às vezes a gente não entende. Não, e a gente tem uma coisa chamada Enem, né? Que essas crianças têm que fazer. Eu falo para ela, você tem que estudar química, gostando ou não gostando, é a oportunidade que você tem de conhecer e você tem que fazer. Aí eu falo, ó, é o último ano. Ano passado eu falava, falta mais um. Aí ela... Só para fechar, eu gosto de uma frase, tem uma frase escrita na entrada da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard. Eu acho que se aplica um pouco a tudo. Está escrito lá, quando você entra, tem uma placa bem grande dizendo assim, o pior médico é aquele que só sabe medicina. Olha, maravilhoso. E é verdade, eu acho que isso é verdade para qualquer, você tem que ter, quer dizer, noção do mundo à tua volta. É, foi o que ele falou, você precisa conhecer um pouco de tudo, até para poder conversar, né? O que a gente não pode, a gente é querer que nossos filhos sejam bons em tudo. Né? Eu atendi um menino uma vez na escola que ele chegava nervoso, tremia. Aí eu falei, mas o que é? Ah, eu tirei 7 na redação e tirei 8 em matemática. Eu falei, nota boa, né? Ele falou, não, meu pai quer 9 e 10. Eu falei, mas olha só, não dá pra gente ser bom em tudo o tempo inteiro. Ele falou, mas o meu pai era bom em tudo o tempo inteiro. E ele quer que eu seja bom em tudo o tempo inteiro. Nossa, mas ele tremia. Ele falou, como eu vou chegar em casa com 7 em redação? Você está entendendo? É um peso muito grande para uma criança. E ele é um menino bom, bom aluno. Só que, poxa, ele vai ter que dar na frente, numa redação mais frente no vestibular. Não é? Eu acho que assim, a gente tem que começar a ver o quanto a gente cobra deles, né? E assim, e trabalhar isso tudo que eles têm de bom também, né? Senão a gente fica só no foco do que não é bom, né? Eu acho que tem que aprender, eu acho que tem que ver de tudo, né? A gente tem que possibilitar isso aos nossos filhos, cultura geral, mas eu acho que a gente, além de tudo, a gente tem que ser pai e mãe. E lugar de ficar naquele lugar de ele tem que ser bom, por que ele não está alcançando, né? Poxa, e sentar e conversar. A gente percebe, assim, que as crianças, às vezes, querem falar, mas acabam não falando, e aí elas vão aceitando aquelas dificuldades sem uma ajuda. Acho que é isso. Vamos lá, eu já passei o tempo, quase não falei do tema, mas foi ótimo. É assim, eu acho legal a gente poder conversar. A gente que é pai e mãe, a gente fica muito angustiado com muitas coisas, né? A gente fica angustiado. E é bom quando a gente vê um pai assim com um monte de filho, que pode trazer para a gente um pouco da experiência, porque a gente fica muito, né? O que vai ser? Vai dar certo? Uma coisa que eu falo sempre é assim, não desistam. Não desistam, porque tem pai e mãe que chega para mim e fala, eu já desisti. Isso é a pior coisa que a gente pode falar. Exatamente. Também tem outro lado. Não é respeitar só, né, meu filho assim. Não, a gente tem essa função de orientar, de olhar, passar responsabilidade, cobrar. Ah, ele é agitado, ele é hiperativo. É muito fácil, às vezes, também, a gente se omitir nessas situações. Então, você tem que ter, né? Porque... Exatamente. E sabe o que acontece? Eu vejo quando está na adolescência, eles se afastam um pouco da gente. E aí, quando fica difícil, a gente fala assim, eu já cansei, desisti. Não, eles não querem que desista. Eles querem que você fale assim, eu estou aqui, vai lá, mas se você precisar, eu estou aqui. E é isso que a gente precisa fazer. É a gente falar assim, eu estou disponível aqui, sei que você precisa dar seus passos sozinhos, mas eu escuto muito de mães de crianças muito pequenas, você que trabalha em escola, a mãe fala, eu já desisti, já joguei a toalha. Bom, se você que é pai e mãe já desistiu, nem começou, já jogou a toalha. Então, olha só, dá trabalho? Dá. É chato. Mas, cara, o negócio é não desistir. É cobrar, é ser disciplinador, sim. Criança adora quem dá limite, quem coloca regra, gosta de ter rotina. São coisas que crianças gostam. Só que, às vezes, a gente fala, não, porque dá trabalho pra gente. Então, assim, é isso que eu acho que a gente tem que pensar.
né? Por isso que é bom assim um bate-papo, a gente conversar, a gente conhecer um pouquinho, né, de outras realidades, para a gente ver o quanto que é difícil. Não é só difícil para mim, não é só difícil para você, é difícil para todo mundo. Vamos fazer nossa prece, gente. Pai amado, querida irmã Joana, agradecemos essa manhã de reflexão, de conversa, onde podemos ter o seu amparo, o seu carinho, harmonizando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos sair daqui com um olhar mais acolhedor, um olhar mais carinhoso, que possamos ensinar aos nossos filhos o quanto é bom ter você por perto, Pai. Que possamos utilizá-lo como recurso nos nossos momentos difíceis e que possamos ensinar aos nossos filhos a utilizá-lo. Utilizar o recurso de conversar com Ti, Senhor, para acalmar nossa mente e o nosso coração. Fique conosco, Pai, agora e sempre. Graças a Deus.